Seja muito bem-vindo ao canal A Chave Revelada. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema fascinante e frequentemente mal compreendido: as diferenças entre a figura de Jesus no cristianismo e no Islã para milhões de pessoas ao redor do mundo. Jesus é uma figura central de fé, mas a maneira como ele é visto nessas duas grandes religiões abraâmicas apresenta distinções cruciais. Ambas as fés o reverenciam, mas suas naturezas, papéis e histórias divergem significativamente. Vamos mergulhar nessas 10 principais diferenças para entender melhor cada perspectiva. Antes de começarmos, se você gosta deste tipo de conteúdo que explora história, religião e cultura, já deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos ao que interessa. A primeira grande diferença, e talvez a mais fundamental, reside na natureza divina de Jesus. Para os cristãos, Jesus não é apenas um profeta. Ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que consiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele é considerado plenamente Deus e plenamente homem. Esta crença está no cerne do cristianismo, sustentando que Deus se encarnou em Jesus para redimir a humanidade. Em contraste, no Islã, a ideia de que Deus possa ter um filho é considerada uma blasfêmia. O Alcorão é enfático na unidade e singularidade de Deus, um conceito conhecido como Tawhid. Para os muçulmanos, Jesus, ou Isa, como é chamado em árabe, foi um dos mais importantes profetas enviados por Deus. Mas ele era um ser humano, um mortal, e não possui qualquer atributo divino. Associar parceiros a Deus é o pecado mais grave no Islã, conhecido como shirk. A segunda diferença está diretamente ligada à primeira, o título Filho de Deus. No Novo Testamento, Jesus é repetidamente chamado de Filho de Deus. Este título significa sua relação única e consubstancial com Deus Pai. Ele compartilha da mesma essência divina e autoridade. Os cristãos acreditam que essa filiação divina é o que lhe permitiu realizar o sacrifício supremo pela salvação da humanidade. No Islã, como já mencionado, tal título é rejeitado. O Alcorão afirma claramente que Deus não gerou e nem foi gerado. Para os muçulmanos, chamar Jesus de Filho de Deus comprometeria a unicidade absoluta de Allah. Eles o honram com títulos como Messias, Masih, Palavra de Deus e Espírito de Deus. Mas esses termos têm significados diferentes dos do cristianismo, indicando seu status profético elevado, mas estritamente humano. A terceira diferença crucial é a crucificação. Este é o evento central da fé cristã. Os evangelhos narram detalhadamente a prisão, o julgamento, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Para os cristãos, a morte de Jesus na cruz foi um sacrifício vicário, um ato de amor redentor para expiar os pecados da humanidade. Sua subsequente ressurreição é a prova de sua divindade e a promessa da vida eterna para os crentes. O Islã, no entanto, nega categoricamente que Jesus tenha sido crucificado. O Alcorão afirma que, embora parecesse aos seus inimigos que o haviam crucificado, Deus o salvou e o elevou aos céus. A visão islâmica predominante é que outra pessoa foi feita para se parecer com Jesus e foi crucificada em seu lugar, enquanto o verdadeiro Jesus foi poupado dessa morte humilhante. Isso nos leva à quarta diferença, a ressurreição. Sendo a crucificação negada no Islã, a ressurreição, como entendida pelo cristianismo, também não faz parte da crença islâmica. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus no terceiro dia após sua morte é o pilar da fé. É a vitória sobre o pecado e a morte, e o fundamento da esperança cristã. O apóstolo Paulo chega a dizer em suas cartas que, se Cristo não ressuscitou,
A fé cristã é vã para os muçulmanos. Como Jesus não morreu na cruz, não houve necessidade de uma ressurreição. Em vez disso, eles acreditam na ascensão de Jesus. A crença é que Deus o levou vivo para o céu, de corpo e alma, de onde ele retornará no fim dos tempos. A quinta diferença diz respeito à missão de Jesus na terra. No cristianismo, a missão principal de Jesus foi a salvação da humanidade. Ele veio para oferecer um novo pacto entre Deus e os homens, baseado na graça e no perdão dos pecados, alcançado através de sua morte e ressurreição. Sua mensagem era universal, destinada a todas as nações e povos. No Islã, a missão de Isa foi diferente. Ele foi enviado especificamente para os filhos de Israel, para reafirmar a lei de Moisés e corrigir as corrupções que haviam se infiltrado na fé. Alcorão o descreve como um profeta que confirmou a Torá e anunciou a vinda de um profeta posterior, Maomé. Sua mensagem, embora vinda de Deus, era vista como parte de uma cadeia de revelações proféticas, e não como a revelação final. A sexta diferença é sobre o papel de Jesus como o Salvador. A soteriologia, ou a doutrina da salvação, é drasticamente diferente. No cristianismo, a salvação é obtida através da fé em Jesus Cristo como único Salvador. Acredita-se que, por causa do pecado original, a humanidade está separada de Deus, e somente o sacrifício de Jesus pode restaurar essa relação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por ele. No Islã, não existe o conceito de pecado original. Cada pessoa é responsável por suas próprias ações. A salvação é alcançada através da submissão à vontade de Deus, o significado da palavra Islã, da fé em Deus, em seus profetas, livros e anjos, e da prática de boas obras. Jesus, ou Isa, é um guia e um exemplo a ser seguido, mas a salvação não depende da fé nele como um redentor divino, depende da obediência a Deus. A sétima diferença está nas Escrituras. Os cristãos baseiam sua compreensão de Jesus principalmente nos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes livros são considerados a palavra inspirada de Deus e o registro da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Para os muçulmanos, o texto sagrado definitivo é o Alcorão. Eles acreditam que o Alcorão é a palavra literal e final de Deus, revelada ao profeta Maomé. Embora os muçulmanos acreditem que Jesus recebeu uma revelação divina, chamada Injil Evangelho, eles creem que os textos atuais do Novo Testamento foram alterados e corrompidos ao longo do tempo e não representam a revelação original. O Alcorão, portanto, é visto como a fonte que corrige e substitui as escrituras anteriores, oferecendo o relato verdadeiro sobre Jesus e outros profetas. A oitava diferença é a concepção da Trindade. Como mencionado anteriormente, a doutrina da Trindade é um pilar do cristianismo, definindo Deus como um único ser em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo é um mistério da fé, afirmando que as 3 pessoas são coeternas, coiguais e consubstanciais. O Islã rejeita veementemente a Trindade, considerando-a uma violação do monoteísmo puro, Tawhid. O Alcorão adverte contra a ideia de dizer 3 e interpreta a Trindade cristã, muitas vezes, como a adoração de 3 deuses distintos. Especificamente Deus, Jesus e Maria, embora esta não seja a doutrina cristã ortodoxa, para o Islã, Deus é um, indivisível e sem parceiros. A 9ª diferença refere-se ao retorno de Jesus. Surpreendentemente,
Tanto o cristianismo quanto o Islã acreditam na segunda vinda de Jesus no fim dos tempos. No entanto, os detalhes e o propósito de seu retorno diferem. Na escatologia cristã, Jesus retornará em glória como rei e juiz. Ele virá para derrotar o anticristo, julgar os vivos e os mortos e estabelecer seu reino eterno. Seu retorno marcará a consumação final da história e a redenção completa da criação. Na escatologia islâmica, Isa também retornará perto do dia do juízo. Sua missão será diferente. Ele não virá como uma figura divina, mas como um seguidor do profeta Maomé. Ele matará o Dajjal, o falso Messias, equivalente ao anticristo, quebrará a cruz, matará o porco, símbolos de práticas que ele não ensinou, segundo o Islã, e unirá a humanidade sob a bandeira do Islã, governando com justiça antes de morrer de morte natural. Finalmente, a 10ª diferença está na forma de adoração. No cristianismo, a adoração é frequentemente dirigida a Deus através de Jesus Cristo. Orações são feitas em nome de Jesus, e Ele é o centro do culto e da liturgia. Os cristãos celebram a Eucaristia, ou a Santa Ceia, um sacramento instituído por Jesus para comemorar seu sacrifício. No Islã, toda a adoração é dirigida exclusivamente a Allah, rezar para ou através de qualquer outra pessoa, incluindo o profeta Isa ou o profeta Maomé. É estritamente proibido e considerado shirk. As orações diárias, salot, o jejum no Ramadã e outras práticas de adoração são realizadas com o único propósito de agradar a Deus, sem intermediários. Jesus é reverenciado e amado como um grande profeta, mas ele não é um objeto de culto. Em resumo, enquanto Jesus, ou Isa, é uma figura profundamente respeitada em ambas as religiões, as lentes através das quais ele é visto são fundamentalmente diferentes. No cristianismo, ele é o divino Salvador, o Filho de Deus, cuja morte e ressurreição são a base da salvação. No Islã, ele é um poderoso profeta humano, um mensageiro de Deus que preparou o caminho para a revelação final através do profeta Maomé. Compreender essas diferenças não serve para criar divisão, mas para promover um diálogo mais informado e respeitoso entre cristãos e muçulmanos. Ambas as tradições compartilham um profundo amor por essa figura histórica, mesmo que suas interpretações teológicas divirjam profundamente. E aí, gostou de conhecer essas diferenças? Qual delas mais te surpreendeu? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. Se você aprendeu algo novo com este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo como este. E claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também se interessam por esses assuntos. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.